Olá, eu sou Fábio Câmara, professor dos cursos de Administração e Comunicação da SPM. Comigo aqui a Gabriela, aluna do curso de Administração da SPM, o Bernardo, aluno do curso de Administração da SPM, diretor do Agro ESPM, e somos o NinoCast, podcast do Núcleo de Inovação e Kaizen da ESPM, que é vinculado ao Centro de Gestão e Transformação de Negócios do curso de ADM-SP. E esse é o nosso sexto vídeo e podcast. Para ele, trouxemos a professora Luciana Florencio. A professora Luciana é professora do Programa de Pós-Graduação em Administração PPGA da ESPM e do mestrado profissional em Comportamento do Consumidor e líder de grupos de pesquisa Agri-Food e Franchising e coordenadora acadêmica do Agro ESPM. Bom, desde já agradeço a professora Luciana. Passo então a palavra aqui à Gabriela, que vai começar a nossa discussão. Oi, professora, tudo bem? Olá, prazer estar com vocês aqui hoje. O prazer é todo nosso. Muito obrigada pela sua presença. Eu queria começar falando sobre algumas inovações em produtos de agronegócio. O que você pode destacar para a gente? Muito bem, então, mais uma vez, professor Fábio, é uma alegria estar aqui, podendo tratar um pouco desse tema, né? E achei muito interessante a escolha da questão da inovação, né? Então, o agro, ele nasce no Brasil com essa palavra, né? Então, quando a gente olha para trás e vê que isso tem sido repetido muito, né, na mídia, que a gente passou por situações onde a gente teve que importar, né, um produto alimentício. Então, hoje, essa realidade é completamente distante disso, né? E para a gente chegar onde nós estamos hoje, a gente precisa de muito investimento em inovação, né? E um dos atores mais importantes nesse processo é a Embrapa, né? Que é conhecida de todos nós, né? Hoje ela tem sido muito falada aí na mídia e tem que ser reconhecido todo o papel que ela fez, conjuntamente com todas as universidades, inclusive da qual eu fiz o meu mestrado, que é a Federal de Lavras, escolas estas com uma vocação de estudar a questão do agro no Brasil, né? E eu já queria fazer um parênteses aqui que é importante, que quando a gente fala em agro, a gente tem aquela ideia e associar muito ao agro ligado às grandes propriedades rurais ou à monocultura, né? E não é isso. Quando a gente vai olhar realmente o que é o conceito do agronegócio, que ele advém de um conceito lá da década de 50 com dois professores de Harvard, né? Então, esse conceito, ele traz a ideia de uma cadeia, né, de produção, transformação, né, fluxo de produtos, mas que tem como seu grande, digamos assim, o seu player maior são os produtores rurais, sendo que eles não têm distinção de tamanho. Então, a gente está falando do pequeno produtor, do médio, do grande, do super grande, né? E até daquela agricultura que é familiar, né? Ou mesmo dos assentados. Então, a gente precisa reforçar, né, que essa palavra que está muito associado ao que é só o grande negócio, não é isso que a gente, quando fala aqui, e é isso que eu vou me tratar com vocês, deve imaginar que o agronegócio, o agribusiness, se refere também ao pequeno produtor, né? E aí a pergunta, essa inovação está presente para o pequeno agricultor? Então, acho que um primeiro ponto é a gente entender que o Brasil é grande demais, você tem regiões extremamente diversas, até do ponto de vista climático, né, de terroir, relevos, etc. Portanto, com vocações para agricultura e pecuária muito diversas, né? Então, isso é maravilhoso, no fundo, né? Quando a gente vai falar de café, por exemplo, né, que é uma das cadeias que eu estudo mais, a gente vê a riqueza que o Brasil pode ofertar. E a gente vê que o café, ele está presente praticamente em 80% daquilo que é produzido no Brasil vem de pequenas propriedades, né? Então, isso não é muito diferente de outras culturas. É claro que se a gente olha para as culturas exportadoras, principalmente, embora a gente está falando de café também, mas quando você vai falar de soja, de milho na região do Centro-Oeste, aí sim a gente está se referindo a uma agricultura de grande porte, né, com muitos milhares aí de hectares, né? Então, é importante a gente entender essa diversidade no Brasil,
e que também, né, vai fazer vai modular a questão de como a inovação chega para esse produtor. Então, aqui eu chamo a atenção para o papel das cooperativas no Brasil, elas são entidades importantíssimas, né? Então, não sei se todo mundo sabe o que é a definição da cooperativa, e ela não está se restrita apenas ao agro, né? Você pode ter uma cooperativa de médicos, né? E, aliás, o cooperativismo no Brasil é muito forte. Mas no agro, e falando de inovação ao longo desde a década de 70, ela tem um papel fundamental justamente porque ela chega ao pequeno produtor, né? Ela vai fazer essa transferência de conhecimento. Então, quando a gente fala assim, eu gostaria de introduzir alguma tecnologia, começa por onde? Começa por um esforço da cooperativa de levar essa informação a esse pequeno produtor, ao médio, né? Então, ela tem um valor importantíssimo nessa transferência, né? E um outro player importante de transferência de inovação, sem dúvida, são as universidades, né? Mas também a indústria, né? Então, a gente vê o quanto que aliás, vou falar de nós, né? Nós, consumidores, temos um papel fundamental na questão dessa inovação, à medida que a gente, cada vez mais, tem as nossas exigências do ponto de vista de o que eu quero comer, como comer, aonde comer, né? E isso, sem dúvida, tem um impacto direto lá no campo. Então, hoje, quando a gente fala em transformação do pequeno, do grande, do médio, ele sim está muito conectado com essas ondas, né? Que vão começar aí muito baseado nessas necessidades do mercado consumidor e também do mercado internacional. E em relação a inovações em processos, como vem ocorrendo melhorias em processos no sistema agroindustrial? A gente tem várias. Eu acho que é importante dizer o seguinte, de novo, né, um outro conceito. A gente fala de agro, e aí a gente está dizendo de essa pluralidade de tamanhos, de culturas, né? Então, no Brasil você tem diversas culturas perenes, né? Então, o Brasil é bem conhecido também pela sua alta produtividade. Em várias culturas, então aqui é o único lugar do mundo que a gente tira 3 safras no ano, né? Então isso são pequenas e relevantes jabuticabas que a gente tem, e muito associado a esse empenho, né, dos produtores da cadeia em elevar cada vez mais a produtividade, e ao mesmo tempo a gente também tem a questão não só das culturas, vamos falar da pecuária, a gente tem o setor de fibras, né, quando a gente está falando, por exemplo, de algodão, né, a gente tem o setor energético quando a gente está falando de etanol, né, então por aí você vê. E aí tem uma questão importante a gente observar, que é sempre o antes, o dentro e o depois da porteira. Então, quando você fala assim, né, quais são os principais processos? Imagina que isso é um mundo. Então, se a gente pegar lá na ponta da coisa toda, que vai ser as indústrias de fertilizantes, os tratores, né? Que a gente vai falar das colheitadeiras. Isso aí, pessoal, é algo assim impressionante. O tamanho é um show, né? Então, quando a gente vai falar em semente, a gente fala na quantidade de tecnologia embarcada numa semente de milho. Porque tem toda a questão, né? Tipo, como ela é criada, geneticamente modificada, algo do tipo também, né? Além dessa questão de ter, como você está dizendo, né, uma genética aplicada ali, né, e que a gente vai chegar nos transgênicos ou não, você pode fazer uma genética que não necessariamente vá levar a um transgênico, né? Você hoje tem na própria semente a introdução, por exemplo, de algum tipo de defensivo daquele produto já embarcado dentro da semente, para reduzir é como se ele estivesse expelindo, né, eventuais pragas, nematóides ali já, sem que você tenha que espirrar depois um defensivo sobre a planta. Ela já vem no seu DNA essa proteção, né? Então a gente tem evoluído muito. Já vem defendida já. Isso, já vem isso. Mas nós estamos numa região tropical, então com larga possibilidade de todo tipo de pragas. Se vocês tiverem curiosidade, entrem numa dessas de defensivo agrícola, a quantidade de nematóides, pragas, insetos, etc., que atacam as mais diversas. Então a gente tem que usar, é muito complicado. Quem tem uma hortinha em casa vai falar assim, toda hora eu tô vendo aqui um negocinho, o tal do pulgão, né? Então,
é um país tropical, portanto, muito mais suscetível, diferente dos países no hemisfério norte, né? Então, a gente vai ter que fazer uso, e aí começa toda essa transformação, um investimento importante de modernizar cada vez mais esses defensivos, né? Porque a gente sabe, sem dúvida, se mal aplicado, vai ser ruim para todo mundo, né? E o que eu gosto de dizer é que defensivo é muito caro, então assim, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, e é porque é defensivo para tudo quanto é lado, o pessoal aplica sem muita noção. Não é verdade, porque no fundo, quem usa defensivos, a própria Embrapa fez um estudo recente, pequenos aplicam 50%, se você pegar 50% da quantidade de pequenos é que vai aplicar, porque realmente é caro, né? Além disso, você precisa de ter todo um equipamento, né, EPI para aplicar. Então, esse pacote tecnológico, ele custa caro. Então, você precisa fazer escolhas, né? Então, aí você fala, por exemplo, estou falando só da porteira para dentro. Recentemente, eu tive contato com uma menina, né? Tinha acabado de abrir uma startup, tem lá seus 5 anos, e ela está estudando mais de 400 insetos, né, para vender isso para uma cooperativa. Para quê? Para controle biológico de pragas, né? Então, você fazer uso, que é o que a gente cada vez mais vê. Então, sair um pouco da química e cada vez mais ir para o bio, né, ativo. Então, que vai vir justamente de outras fontes que não sejam as fontes químicas, né? E os insetos, né? Então, assim, é muito legal ela contando que você tem um potencial absurdo no Brasil de usar os insetos como esses controles naturais biológicos. E tem gente que faz isso, dependendo do tamanho, você já consegue fazer isso de uma maneira controlada, organizada. Isso já é realidade no Brasil, né? A mesma coisa os bioinsumos, tá? Então, isso eu falei do dentro da porteira, o antes, né? E eu não tô nem. Imagina, se você mencionar a questão de máquinas colheitadeiras, hoje você tem a telemetria. Então, por exemplo, uma John Deere oferece um centro de informações para os produtores. Então, lá ele consegue entender tudo o que acontece com o seu solo, na verdade, a nível de talhão, ele entende qual é a necessidade específica de fosfato, nitrato, né? Tantas outras coisas, isso sendo captado pela máquina. E por aí avança, né? Eu dei aqui 2 exemplos muito básicos. Então, assim, tudo isso sendo empregado para quê? Para que essa propriedade rural aumente a sua produtividade e reduza custos, o que é realmente, portanto, torna o alimento mais acessível para o maior número de pessoas, né? Acho que todos nós aqui sabemos que a gente, toda vez que faz a conta, sabe cada vez a necessidade crescente de alimentos no mundo. Então, o Brasil está nessa corrida de uma forma extremamente competente, né? E assegurando também que tudo seja feito com sustentabilidade, né? Então, e do lado de lá, quando a gente for falar de AgTech, você vai ver que depois da porteira tem um número cada vez maior desses investimentos em inovação, né? Então, eu sugiro para quem tem interesse, vá buscar o mapa das AgTechs, que é feito com muita primazia aí por o pessoal enfim, o pessoal, agora é Ludatec, mas enfim, basta procurar lá no site que vocês vão ter acesso, ele é revisado de tempos em tempos. A gente já tem mais de 1.200 AgTechs no Brasil, e só crescendo, né? E de todos os tipos e possibilidades para trazer essa inovação. Antes de passar para a nossa próxima pergunta, professora, eu queria fazer uma pergunta aqui sobre o que você falou. Você falou que, de vez em quando, para os pequenos agricultores, para o pessoal que tem negócios menores, geralmente a compra de defensivos pode ser um pouco cara, né? Mas você acha que no futuro você acha que vai ficar mais barato para comprar, por exemplo, sementes biomodificadas, vai ficar mais barato do que sair de comprar defensivos ou algo do tipo? A tendência, né, acho que toda tecnologia, ela ir diminuindo o seu preço, né, conforme você vai avançando na tecnologia, na sua curva de ciclo de vida, ela passa a ser mais acessível.
Eu acho que não é tanto a questão do acessibilidade, é como, para cada realidade, né? Qual é o pacote tecnológico mais adequado? Não adianta dar a melhor semente ali, esse produtor não sabe lidar com isso, Com tá certo, certeza. né? Então, eu acho que mais importante a transferência da informação, é a assistência técnica no campo, né? Então, isso pode ser feito tanto pelo poder público que já faz, né? Tem lá um contingente de agrônomos que de tempos em tempos, a gente tem aqui em São Paulo, né? Acho que vocês devem saber, realmente a gente o agronegócio do estado de São Paulo, ele é referência para diversas cadeias, por exemplo, a laranja, né? Então o que a gente produz de laranja ultrapassa grandes players internacionais só aqui no estado de São Paulo. E a gente fala de café também, a gente fala de etanol também. Então, somos exemplos para diversas cadeias, inclusive no Brasil, né? Então, quando a gente olha para a Secretaria de Agricultura de São Paulo, há todo um esforço para fazer chegar essa tecnologia, né? E a gente sabe que tem lugares, rincões ainda que não se chega? Tem, sem dúvida. Mas acho que esse é o esforço. De novo, eu chamo a atenção para a questão das cooperativas, né? Para essas associações e até mesmo a própria indústria, cada vez mais, né, se aproximando desse produtor, entendendo que ele é um grande protagonista, né, de todo esse agro e, portanto, ele precisa ser munido da melhor informação, porque, de novo, a gente está falando, por exemplo, de um consumidor de uma cidade como São Paulo que começa a olhar para a origem do alimento, Sim, entendi. né, de onde vem, quem que faz isso, né? E todas aquelas questões polêmicas das quais a gente vira e mexe e vê lá no nosso jornal, né? Tá empregando o trabalho escravo, né? Tá conduzindo de forma correta toda a aplicação aí dos defensivos, né? Enfim, quer dizer, todas as questões que envolvem o próprio OSG, que a gente fala tanto, né? Então, estão sendo contempladas, então isso tudo está sendo observado pelo consumidor, né? Sim. E as tecnologias de informação? O que você destacaria pra gente? Como que elas estão impactando o agronegócio? Olha, o agro, historicamente, assim, é muito bacana, né? O produtor rural, ele sempre foi um pouco avesso, né? Então, assim, porque é o mundo real da vida daquelas pessoas, é o campo. Existe uma pesquisa feita sobre o perfil do produtor rural por várias entidades, e aí tem, por exemplo, a BMRA, já vi estudos da própria McKinsey, né, e a própria Embrapa. Então, é tão interessante quando a gente olha como que isso é variável, a depender do produtor e da cultura. Então, por exemplo, a gente vê lá na última pesquisa da BMRA que produtores de batata no Paraná leem muita revista para se informar. É curioso, né? Você fala revista, quem lê revista hoje, né? Agora, o rádio já é uma mídia, né, extremamente utilizada por todos, porque o cara vai para o campo, ele liga o rádio ali e vai escutando, porque se faz muita comutação, né, anda-se muito na estrada, então é praticamente amado aí por todos os produtores. Mas falando dessa tecnologia de informação, né, quer dizer, o WhatsApp, por exemplo, a própria internet. Então, a gente hoje no Brasil tem uma situação não de ampla conectividade, né? Não é esse amplo acesso, não está presente. Existe um número, inclusive, que vai dizer que a gente ainda precisa avançar nisso. Mas para aqueles que estão, eles fazem uso, sem dúvida, como nós, de tudo que eles podem usar de ferramentas, né? Depois do Covid, a gente viu que até a questão da compra, né, nesse meio rural passou a ser feita de forma mais digital, uma vez que ela sempre foi considerada como um tipo de transação extremamente pessoal, né? Ou seja, a pessoa ia até lá à revenda agrícola para fazer sua compra, uma coisa muito tete a tete. E que a própria Covid, né, a pandemia acelerou um pouco essa digitalização do produtor rural, né? E lógico, a hora que você se vê diante de uma comodidade como essa, você não vai voltar para trás, né? Na verdade, você pode cada vez mais fazer uso. E o segundo ponto importante é que você tem hoje uma segunda, uma terceira e até uma quarta geração retornando às fazendas, né? Então, isso muda tudo. Esse cara já está totalmente integrado, né? As tecnologias de informação, usa computador com facilidade, um Excel, usa softwares avançados. Então, para ele migrar, para fazer a fazenda migrar para esse tipo, fazer essa transformação digital é muito mais fácil, né? Do que o pai ou o avô
E o curioso é que, até isso também foi um dado dessa última pesquisa, é que essas gerações elas convivem, né? O que eu acho salutar, né? Que é bacana. Então você vai ter um cara chegando ali querendo introduzir muitas coisas do ponto de vista digital e o outro falando, não, mas aqui se fazia assim no papel, né? Meus pais, eles têm um agronegócio, né? A gente trabalha com plantação de flor. Só que minha mãe, nossa, é tudo arcaico lá, porque ela faz tudo no papel, pedido por pedido, tudo no papel. Eu comecei a fazer pra ela numa planilha de Excel, comecei a fazer. Tô tentando dar ideias novas pra ela, começar a fazer marketing pra ela. Nem marketing ela faz. Pois é. Porque ela não conhece isso, sabe? E aí eu acho super, tipo assim, eu acho incrível como ela realmente, pra ela, no papel, pra ela é o jeito que funciona e é isso que ela quer fazer. E sempre funcionou, né? Então, agora é a sua vez de mostrar para ela, convencê-la que é possível ela ter o mesmo resultado, porque acho que o grande medo é o resultado. Vai mudar o quê, né? Porque esse é o que eu tenho como conhecimento. E se você provar para ela que, além de chegar no mesmo resultado, ainda vai ser mais rápido, ou Não, então... eu quero mostrar pra ela que isso vai ajudar muito. Eu quero mostrar pra ela que o marketing vai fazer toda a diferença pra ela. Sim. Porque na rede de competidores que ela tem, ninguém faz marketing. E você mencionou o mercado que eu acabei não mencionando, mas o mercado de flores, que eu particularmente admiro, é um mercado extremamente, meu Deus, super delicado, né? Porque imagina, eu estive na Veiling, né, em Olambra. Nossa, a Veiling é um mercado de flores gigante. Então, eu indico esse passeio para quem quer que seja. A Veiling é aberta, você pode entrar lá, inclusive fazer compras na Veiling. Ela tem um sistema de leilão importado do jeito que era feito, né, na Holanda no passado, né, mas ele ainda continua existindo, embora ele seja digital. Mas, enfim, é um sistema de cooperação que é fantástico, né? E o ponto central, né, que você falou das flores, que me chama muito a atenção, tem muitos desafios. E o primeiro, é porque assim, você fala, tem espaço para o mercado da flor no Brasil? Gente, ele nem foi explorado Não ainda. foi mesmo, nossa. Nem foi, nem chegou a ser. Mas quando você entra num Carrefour e vê já na porta, puxa, que beleza, né? Esse negócio tem tudo para dar certo, né? E tem tudo para explodir, né? Mas é a questão de que não é só produzir, né? Acho que a flor é um bom exemplo. Não adianta só produzir, você tem que ter uma boa logística, você tem que ter canais, né, de distribuição, com negociações que sejam boas para ambos os lados, né? Nossa, eu vejo isso nítido, né? Minha mãe e meu pai, eles trabalham o dia inteiro, trabalham que nem condenados, sendo bem sincera. Só que eles não têm nenhuma escolaridade, tipo, superior, eles não fizeram faculdade. Minha mãe diz todos os dias pra mim, eu devia ter feito administração. Porque ela gere todo o negócio dela sem saber. Ela gere na raça, assim, sabe? E se tivesse uma logística melhor, uma gestão melhor, um marketing, que nem eu estava falando, nossa, ia ser 10 vezes melhor, com certeza. E vai ser, porque agora você vai entrar no jogo. Vamos ver. É isso aí. Quando a gente vê de fato em vários negócios, né, como eu, né, que tenho a proximidade com o café, melhora a qualidade de vida das pessoas, da família, né? Então é isso, é você levar a informação, a digitalização, essa modernidade que você está falando, né? Então só tem que, sem dúvida, vai dar muito certo. Beleza. Então, eu queria só voltar na parte dessa digitalização, tudo que a gente tem propriedade rural, né? A gente trabalha com semi-confinamento e a renda para a lavoura. E, tipo, lá na fazenda é literalmente isso. A gente meu pai e meus 3 tios. E meu pai, ele mexe muito com WhatsApp, grupos de venda de maquinário, gado. E isso facilita muito. Só que também tem o meu tio mais velho, que ele é arcaico, ele é no papel. E aí, como a gente trabalha assim, confinamento, é tudo, né? Excel, planilha. Só que ele vai lá, faz a continha dele só para bater certo, senão ele não aprova. Aí eu acho isso bem legal. E tem gente, né? Meu pai foi produtor, então ele conhece os bichos pelo nome. Eu não sei o que você fala, não dá mais, né, gente? Alguns eu entendo. Mas é isso, o campo é isso, né? É um tamanho envolvimento, é um amor super envolvido ali, aquela questão de dominar. E a gente mesmo, eu tive a experiência, né, de estar nas fazendas, nas revendas, tem um pouco de medo mesmo, né, como o teu tio, né, puxa, mas eu aprendi assim, sempre deu certo, eu cheguei até aqui porque foi desse jeito, como é que eu abro mão disso, né? Então, eu acho que essas gerações estarem, de alguma forma, juntas, né, convivendo, é muito produtivo, né? Apesar das fricções, elas são positivas, né? O que a gente tem que fazer é o jovem voltar.
Não fica aqui não, volta lá para ajudar. E tem uma coisa acontecendo que é muito legal, é você ver jovens que não tem nada a ver com agro indo para o campo, buscando uma alternativa de vida mesmo, diferente do que ele tem ali na cidade, né? Então eu já conheci várias pessoas do mercado financeiro que falaram, chega, eu não quero mais isso para mim, né? Eu vou investir aqui num pedaço de terra e vamos ver no que vai dar. E tão bem, tão felizes, porque teve um filho, porque achou que queria dar uma vida diferente, né? Então, o agro também tem dessas coisas, né? As pessoas olharem para o agronegócio como uma outra oportunidade, né? De vida, de propósito de vida. E mesmo essa parte de tecnologia que você falou, né? O advento das agritechs também trazem bastante tecnologia de informação ao campo, né? E trazendo os jovens, né, para o campo, né? Eu tenho um caso muito divertido que é de um grande produtor com 2 filhos e aí, assim, nenhum quis tocar, né? Ninguém quis voltar para o agro. Aí, mais recentemente, um deles resolveu investir em agrotechs, né? Então, aquelas startups totalmente voltadas para inovação no agronegócio. Está no agro, então não precisa estar no agro dentro da fazenda. Não quer ficar na fazenda, não tem problema, né? Estando no laboratório pensando, então tem tantas frentes possíveis, né? Então, a gente falar de crédito rural, meu Deus, tem tanta coisa ainda para abrir no crédito rural, porque nós somos extremamente criativos, mas ainda tem espaço para você simplificar, né, o acesso a esse crédito no Brasil, né? Então, a gente falar, por exemplo, essa questão dos controles biológicos, como eu mencionei, e logística no Brasil é um troço importantíssimo para melhorar a eficiência das cadeias, né? A gente tem um problema seríssimo no Brasil, que é aliás, não é uma coisa exclusiva do Brasil. Na verdade, a gente tem um problema de desperdício de alimentos, muito, muito sério. E acontece desde lá da hora que você tá fazendo a colheita, digamos assim, né, dentro da propriedade, passando por toda a logística que vai lá para os atacados, então chegando no Ceasa, por exemplo, até a casa do consumidor e também no varejo, né? Então, o próprio varejo, food service, isso precisa ser corrigido. E um dos caminhos é a logística, né? Você fazer uma logística que efetivamente vá reduzindo ou minimizando essas perdas pelo caminho. Sim, um dos grandes tópicos que a gente, pessoal do Nino, a gente gosta muito é a sustentabilidade, né, professor? A gente já trouxe muita gente para falar de sustentabilidade aqui, tem muito mais para vir também. Eu acho muito interessante essa questão de desperdício de comida. Desde quando eu era mais nova, a gente sempre teve, na minha cultura, né? A gente tem muito desse negócio de querer sempre não desperdiçar comida, né? Uhum. E é uma coisa que até eu tava pensando em começar a estudar melhor, né? Uhum. Porque 2 semanas atrás, que a Valora veio aqui, que a gente falou sobre esse negócio de jogar lixo, né, fora. Como se você joga a sua comida no lugar certo. E aí eu comecei a estudar mais, pesquisar mais sobre isso, né? E realmente, né, nessa questão do setor agro, quem você falou, né, professora, até chegar do produtor até o centro de distribuição, vai pro Ceasa, sei lá pra onde, pro mercado, pro varejo. Mesmo, tipo, você não imaginando, tem muitas coisas por dentro disso que a gente não enxerga, né? Olha, eu vou dar um exemplo que é tão interessante. Acho que todos vocês já foram aqui no mercado ver as bancas com frutas ou legumes, né? Aquilo ali, só da gente tocar, né, na frutinha, a gente tá querendo, sem querer, a gente já tá estragando, né? Você vê a mania do brasileiro de apertar lá para ver se tá maduro, né? Sim. Então, isso é cultural, né? Então, e aí, por exemplo, você pega, a gente até conversou outro dia em sala, a questão das uvas. As uvas passaram a ser embaladas, quer dizer, você está gerando mais lixo ainda quando você embala lá com isopor. Não, dói até o coração, né? Então, a uva embalada no isopor e no filme, porque é para impedir que esse consumidor. Então, a gente precisa pensar nessas soluções, né? De como que você... E pra vocês terem uma ideia, na Europa já se faz venda de produtos feios, porque justamente as pessoas não querem comprar, né? A cenoura tortinha, né? O pepino que tá meio fininho. E não tem nada a ver com qualidade do produto, tem a ver com a aparência. Estética, né? Estética. Então, tem sido feito um movimento muito grande, que é ugly food, que se fala, que é você passar a comprar por uma questão de respeito à natureza. Aquilo foi gasto tanto quanto para
para os outros, né? Então, quando você joga isso no lixo, você está jogando fora a água, defensivo agrícola, dinheiro, né? E trabalho das pessoas. Então, não faz o menor sentido, né? Então, aí eu vejo um movimento de cozinheiros, chefes de cozinha, aí também para reaproveitamento desses alimentos. Sim, eu tenho acompanhado no varejo um grande esforço. Você sabe o que mais desperdiça dentro de um varejo? Por exemplo, supermercado? Não. Pois o maior desperdício, vocês não vão acreditar, é pão, né? E, claro, os que são mais perecíveis, carne. E depois os hortifrutos, que também tem, né, aí um peso, porque você vai falar de relevância e valor daquilo, né? Então, assim, no conjunto, o hortifruti representa bastante, né? Então, como é que... E aí, ou seja, existe um incentivo econômico para o supermercado não desperdiçar, porque é dinheiro dele que ele podia estar ganhando e tá jogando no lixo, né? Então, tem N coisas que vocês, jovens, podem ajudar a gente a resolver com muito mais criatividade, né? Eu acho que tá aí esse esforço das agtechs, em todas as frentes possíveis. Tem coisas muito bonitas sendo feitas. Sim. Então, passando para a próxima pergunta, que desafios que você vê pela frente e que inovações no agronegócio vem por aí? Olha, muitos desafios, mas também muitas oportunidades. Acho que o primeiro ponto é encontrar, descobrir para quem que a gente está fazendo essa inovação, né? E tentar entender quais são as suas reais demandas, né? Então, você vai falar de um pequeno produtor, qual é a sua necessidade de inovação? Para o médio, qual é? E da mesma forma fazer isso por cultura, né? Porque cada cultura tem ali as suas necessidades específicas, né? Então, isso falando mais dentro da porteira, né? Então, como fazer chegar essa informação, né? Isso é muito importante para quem quer trabalhar com inovação, é entender o que aquele público é aquela coisa do marketing mesmo, qual é meu público-alvo, para eu poder fazer uma... E aquela história, né? Eu falei para vocês, né? A questão da telemetria. Está muito avançado, só que quem usa isso? Muitas vezes chega aquela informação e o produtor não sabe nem bem o que fazer com ela, né? Então, assim, a gente precisa que essas coisas andem junto, que a tecnologia ande com uma educação mesmo, né, do produtor. Como você usa? Como que isso aqui vai gerar dinheiro para você, né? Te manter no campo. Então, acho que isso tudo precisa... Então, tecnologia de informação associado a, de fato, uma questão de educação, de conhecimento, acesso, né, a esse conhecimento. Eu acho que esse é um ponto. Um segundo desafio que eu vejo, né, eu acho que assim, a gente também tem um desafio enorme, além do desperdício de alimento, é acesso ao alimento, né? Então, recentemente, um aluno meu fez um pós-doc com a gente, ele é do IBGE e estudou as POFs, né? O que são as POFs? São as pesquisas de orçamento familiar. Aquilo, ao estudar as POFs, as três últimas, 2002, 2008 e 2017, você consegue claramente ver o prato do brasileiro. E quando você compara com as recomendações do OMS, né, que são que a gente precisa ingerir por dia, né? Então a gente vai muito bem, por exemplo, né, por incrível que pareça, em sal, a gente até ingere menos, mas isso a gente não está considerando os processados, né? A gente até que ingere uma quantidade razoável aí de carne, de proteína, né? A mesma coisa a questão das leguminosas, por exemplo, feijão, né? Os cereais vão bem. Onde começa a ficar complicado? Justamente a parte de frutas, hortaliças e legumes. E açúcar, nossa, nosso consumo de açúcar praticamente triplicou. E outra coisa também que chama muita atenção é o consumo de produtos processados, que não era muito comum na dieta do brasileiro e hoje passa a ser praticamente uma opção. Então, hoje, se você pegar um pacote de bolacha, ele custa lá R$2. 2, 3, vai, 4, né? Depende do pacote, né? Mas vamos pegar esse valor R$3, né? É muito mais fácil, rápido, conveniente eu pegar aquele pacote do que pegar 2 ovos e fazer ali para mim um omelete. Até porque o ovo, né, uma dúzia de ovos, está lá para os seus R$15. Então, entre 3 e 15, adicionar mais trabalho para quem trabalha o dia inteiro. Então, esse é um problema que a gente está tendo que enfrentar.
né? E a gente está falando do maior número da população brasileira, que são 60% que ganha aí até 3 salários mínimos, com acesso ruim à alimentação, que podia estar tendo uma alimentação muito saudável, porque a gente está num país extremamente rico do ponto de vista alimentar. Sim, Né? com Então, certeza. esse é um baita de um desafio. Como é que a gente faz com que esse acesso seja um acesso igualitário para todas as classes sociais, né? Então, a gente pode fazer isso por distribuição, a gente pode fazer isso por preço, a gente pode... Tem N coisas que podem ser feitas para melhorar esse acesso por educação. As pessoas entenderem essas diferenças, né? Falar assim, ixi, é verdade, será que não vale a pena eu mesmo cozinhar em casa, que à noite levar lá, do que eu comer os três, né? A coisa toda processada, que tem muita gordura, muito sódio, né? Vem bastante da cultura do brasileiro também, eu acho, né? Querer as coisas assim na hora. A geração também, né? Querer as coisas na hora, assim, não ter que... Uma geração que... Não, e é uma questão da vida, né? Todos nós estamos submetidos a uma rotina. E a gente está falando hoje das cidades grandes, né? Esses são os grandes polos, onde a gente vê o maior consumo. Mas mesmo fora desses polos, as pessoas acabam recorrendo, né? O lanchinho da criança, vamos no mais rápido aqui, porque, né? Para facilitar. Então, se a pessoa tiver informação, talvez ela fale assim, não, eu não vou no mais rápido. Acho que essa equação no final lá do dia não vai dar muito certo. É melhor eu corrigir agora, vai me tomar uns 5 minutinhos a mais, mas eu vou comer direito, né? Então, isso é uma coisa, a informação. E a outra é acesso mesmo, a pessoa poder comprar, né? Ela ter renda ou ter condições de acessar essa, digamos assim, comida, ou se ela não tem condição de fazer uma marmita saudável, né? Digamos assim. Então, tem muitos desafios, né? Eu acho que o que eu mais vejo, eu sou muito otimista, eu vejo chegando essa informação cada vez mais, e o que é o mais importante, a gente garantir que esse produtor rural, né, o pequeno, o médio principalmente, ele se mantenha no campo, para a gente continuar tendo, né, essa riqueza que a gente tem, e ele tenha condições de permanecer por todas as gerações que vierem à frente, né? Então, a gente ter uma boa condição de vida para essas pessoas, né? Então, a tecnologia, sem dúvida, pode ajudar, como ajudou nesses últimos 70 anos aí. Além do desafio da logística, né? Como Uhum. a pergunta que o Bernardo fez sobre inovação em processo, você falou de produtividade. O que a gente consegue de produtividade no campo, a gente Sim, perde nas estradas, né? isso, No nossa, trajeto. isso é um Baita desafio, né? total, sem dúvida. Acho que esse é um ponto importante que a gente tem, né, a gente tem N possibilidades, né? Assim, as ferrovias são de fato, né? Se a gente vingar elas aí, porque o Brasil é grande, porque fazer esse transporte. A gente conta para os americanos, eles falam, não é possível, essa conta não fecha. Como é que você faz chegar uma soja lá do meio do Mato Grosso, em Santos, com este preço, pagando essa taxa de juros de crédito? É uma conta assim que o cara não consegue entender. Então, você vê, como é que a gente ganha? A gente ganha porque é alta produtividade. A gente acaba compensando todas essas, né, essas deficiências, essas problemáticas aí do processo. Mas, sem dúvida, uma vez que a gente consertar aí essa parte da equação, vai ajudar bastante. Legal. Professora, e as fazendas verticais, que são a febre agora, né? Essas oportunidades das fazendas verticais, como é que... Bom, as fazendas verticais, elas são sensacionais, né? Então, realmente é você aproveitar, né? Principalmente, aí a gente vai falar disso principalmente no mundo urbano, né? Então, você pegar espaços muitas vezes desativados lá e montar uma fazenda. Como é que isso funciona? Basicamente, é você trabalhar com produtos que são possíveis, né? Então, principalmente a questão os hortifrutis, na verdade, as verduras, né, que são mais aplicados, mas você tem, assim, experiências no exterior que você consegue cultivar até frutas, né? Então, depende muito do espaço que você tem. Mas hoje o mais largamente conhecido são as hortaliças, né? E elas ficam no sistema com luz, né? Então a Philips, por exemplo, desenvolveu lâmpadas especiais. Esse caso, né, que já a gente comentou aqui, né, que tem aqui em São Paulo, que é a maior fazenda vertical da América Latina, eles usam essas lâmpadas rosas, né? Por isso que é Pink Farms. Mas tem muita tecnologia diferente. Eu tive há 2 anos atrás num congresso que eu frequentemente vou, né, de food, e aí você vê o investimento dessas empresas como a Philips, por exemplo, para cada vez mais melhorar
a eficiência dessa luz, até do ponto de vista de gasto energético, para crescimento das plantas, né? Então é muito bom para todo mundo, porque você está aproveitando um espaço urbano, há uma redução, imagina se você for pensar que você não está usando terra, não está uso reduzido de água, né? Às vezes são gotículas, ou só umidade, então depende muito do que você tem ali, né? Mas é um produto que está na prateleira, quem quiser pode comer ali, é bem bacana. E em Roterdã hoje é conhecido como um dos lugares mais evoluídos nisso, porque aí você vê o uso não somente, né, de fábricas, mas todos os rooftops possíveis eles vão fazendo uso, né, e cada vez mais crescendo essa oportunidade. E aí, de novo, né, a questão do consumidor. Os consumidores vendo a oportunidade, falar, pô, mas se os caras fazem, por que que eu não posso fazer na minha casa também, né? E aí eu vi eles montaram como se fosse uma mini fazendinha que você pode ter na sua casa com os mesmos sistemas de iluminação, né? Então crescer lá, só que controlado, né? Sem você ter que ficar regando. Então tem tudo isso, tem muita oportunidade. Só pensa em agronegócio e fala assim, uou, agronegócio, Tudo sabe? funciona. Meu Deus, que no Brasil o agronegócio é demais, que sei lá o quê, sabe? É tudo demais, sabe? Ai, muita soja, muito café, muito dinheiro, sabe? Mas Não é não bem é maravilhas assim. desse jeito, Não, sabe? É que nem você falou no começo, né? Não estamos falando só do grande produtor, o pequeno produtor também E que é está dentro extremamente disso. relevante. Então, nossa, tem tantas partes do agronegócio que a gente não conhece, né? Que isso é uma exceção, né? Que eu conheço só essa parte, mas é por coincidência, né? Que meus pais trabalham com isso. Porque tem muita gente que não sabe que o agronegócio tem esses lados, né? Que realmente não tem logística boa, que realmente dá muito trabalho. Podia estar fazendo muito mais dinheiro do que tá. E muitas outras coisas, né? Tem várias. A questão, por exemplo, a gente tem um cinturão. Eu convido a todo mundo, quem queira saber, só basta procurar. Tem um cinturão maravilhoso aqui em São Paulo de hortifrutis. Aliás, acho que, bom, todo mundo já deve ter ouvido falar, né, do Alex Atala. Ele faz um trabalho muito bacana com esses pequenos, né, produtores em regiões, como, por exemplo, no cinturão. Então, assim, eu acho que a gente conhecer de onde vem já nos ajuda a se sensibilizar para essas questões, que não é só o agro pungente que a gente vê, o agro é pop, né? E a pessoa acha que a gente só Que produz é e só exporta. isso, né? Exatamente. Não, é o que a gente come no nosso dia a dia, a banana, né? O alho, a cebola, né? A batata. Então, essas coisas todas para serem produzidas levam muito tempo, né? Aquela coisa, o agro mostra o tempo, né? Não nada vem, né? Tá lá, né? No supermercado tá pronto. Não, né? Você depende da natureza, gente, que isso já é algo sensacional. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, os agricultores, eles são tidos como heróis. Né? Então, assim, o trabalho, por exemplo, de uma John Deere, o que eles fazem lá é justamente mostrando que se a gente não levar a sério e valorizar, a gente não vai ter essas farturas na nossa casa, né? Mesmo o alimento processado, ele vai precisar disso, né? Porque você não vai fazer ele sair do nada, né? Então, respeitar, entender, compreender de onde vêm essas coisas, as dificuldades que as pessoas têm. Então, não é só essa questão, ai, uau, né? Tudo fácil, né? Para chegar onde se chegou também, se levou muito tempo. Eu gosto muito de citar o caso dos cafeicultores no Cerrado Mineiro, né? Então, eu escrevi um caso, inclusive, contando. Eram produtores que saíram de uma situação muito difícil, perderam tudo na geada no Paraná e falaram, para onde eu vou agora? E aí existiam terras muito baratas no Cerrado. Imagina, chegaram lá e falaram, o que eu ganhei aqui, né? Foi um grande presente de grego, um monte de terra que não valia nada, né? Que você falava assim, comparado com uma terra do Paraná, eles tiveram que começar tudo do zero. E hoje vocês sabem o que é o Cerrado Mineiro, o que é Mato Grosso, o que é aquela região, né? Então, isso tudo a gente acha que foi feito assim, né? E levam-se décadas para você desenvolver. Então, quando a gente olhar, tem que ter esse olhar de respeito, né? De que nem tudo assim é tão fácil, né? Como a gente imagina. Sim, com certeza. Muitas oportunidades, né, professora? Desde de você usar as tecnologias, como você está falando agora, né? Levar isso para os pequenos, levar isso, deixar isso acessível a todos, né? A todos, toda a cadeia, né? Uhum.
E eu acho que é o convite, né, professor, para essa moçada aí, olha, tem muita oportunidade. Então, convido a acessar mesmo esse mapa das agtechs, que é muito bem feito. E aí mostra isso, né? Quer dizer, você tem oportunidades antes, o dentro da porteira e o depois da porteira. E é claro, né? Você tem, além das agtechs, empresas consolidadas, né, nesse mercado, que são grandes oportunidades para você estagiar, né, para você conhecer o mercado, enfim, e fazer uma carreira. Com certeza. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Luciana, por trazer esse tema de inovação do agronegócio aqui para o nosso canal. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Dê um like no nosso canal, compartilhe nas suas redes e nos siga no nosso Instagram, nino.kaizen. Obrigado, professora Obrigada. Luciana. Obrigada, Obrigado, foi Gabriela, ótimo. Bernardo. Muito obrigado e até a próxima.